Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de História, que hoje, na nossa videoaula, nós iremos retomar o nosso assunto da videoaula passada, que nós estamos ainda estudando o quê? Nós estamos estudando o capítulo 3, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que nós estamos tratando nesta videoaula, que é retomando a videoaula passada, a Primeira Guerra Mundial, que vai aí da página 62 até a página 65 do nosso livro didático. Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra, a Guerra das Guerras. Vocês estão vendo uma imagem que faz jus a esse período. Soldados nas trincheiras, soldados no campo de batalha. Vamos lá para os nossos slides. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Pegue o material de vocês, o livro didático, caderno, caneta e vamos para a nossa videoaula, vamos para rumo ao conhecimento. Nós temos aí que a Grande Guerra, como ficou conhecida, que ela só vai receber essa denominação de Primeira Guerra Mundial após a Segunda Guerra Mundial. Que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Então, para diferenciar uma da outra, esse primeiro grande conflito que começa em 1914 e termina em 1918 como Primeira Guerra Mundial, mas que foi chamada também de Grande Guerra. Então, um conflito armado ocorrido no início do século XX, reforçando aí 1914 a 1918 no território europeu. O palco da guerra foi a Europa, mas que envolveu grandes partes dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Por quê? Porque nesse período, a início do século XX, os avanços tecnológicos eles vão começar a acontecer, a surgirem. Por isso que esse grande conflito, a Grande Guerra, também vai deixar uma destruição sem precedentes, porque tudo o que de mais moderno tinha na área da tecnologia foi usada na guerra. Então, várias armas, como o lança-chamas, os submarinos, aviões para o combate, gases venenosos vão ser usados na questão da destruição. Por isso que ela traz também uma destruição de grandes proporções. O que tinha de mais moderno na tecnologia foi usada também a serviço de destruição de pessoas e do território. Nós vamos ver aí os possíveis, o que levou esses povos, essas grandes potências europeias a guerrearem entre si. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, que os povos guerreiam entre si, está também junto à questão territorial, questões de terra. E a Grande Guerra não foi diferente. Então aí a gente pode destacar o quê? A questão da disputa de mercados internacionais, de mercados consumidores, para os produtos industrializados dessas grandes potências capitalistas europeias. Atrito entre as grandes potências por conta de questões coloniais, de terem colônias também, o sentido de colônias, para que essas colônias pudessem dar matérias-primas, mão de obra barato. A questão do sentimento do nacionalismo. O nacionalismo aí ele vai se destacar pela questão do pan-germanismo, o revanchismo francês. O pan-germanismo é a ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão. O revanchismo francês, marcado pelo desejo de retomar a Alsácia e Lorena, que compreendia províncias ricas em minérios, tomada pelos alemães durante a Guerra Franco-Prussiana. Aí está. Nacionalismo, que eu já expliquei, a questão do sentimento do militarismo das potências imperialistas estava apoiado no crescente sentimento nacionalista, o amor à pátria. Esse sentimento se manifestou na Europa a partir do século XVIII e foi acirrado entre o final do século XIX e o início do século XX.
A França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia e Lorena, região rica em minérios. É o revanchismo francês, sentimento de vingança. Se criou um ódio entre o povo alemão e o povo francês. Então nós vamos ver aí que esses países, eles estavam se organizando, né? De essa sua organização por interesses políticos, econômicos e militar. A chamada a política de alianças, que vocês podem estar retomando a leitura no nosso livro didático da página 62. Então aí, em meio a disputas, rivalidades, as potências europeias fizeram aliança de caráter militar, político e econômico para tentar assegurar suas defesas e conquistas e conquistar vantagem durante o conflito iminente. Em 1892, a Itália aderiu à aliança entre o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, formando o bloco das potências centrais, que também ficou conhecido como a Tríplice Aliança, a qual o Império Turco-Otomano se une no final de 1914. Em resposta, líderes da França, da Rússia e da Inglaterra formaram em 1907 o Bloco dos Aliados, da Entente, ou Tríplice Entente, da qual o Brasil e os Estados Unidos fizeram parte nos momentos finais da guerra. Também foram integrantes da Tríplice Entente o Japão e a Itália, que passou para o lado dos aliados em 1915. Não foram todos os países da Europa que se envolveram na Primeira Guerra Mundial. Houve algumas nações que se mantiveram neutralidade, como a Espanha, os Países Baixos, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Suíça, o Portugal. Então aí nós estamos vendo aí os dois blocos, né? Dos dois blocos militares que vão se formar pelos interesses políticos, econômicos e militares. E que vão ser esses dois blocos que vão se degradar, vão guerrear entre si. A Tríplice Entente, Inglaterra, Rússia até 1917, porque a Rússia sai da guerra em 1917, porque estava enfrentando a Revolução Socialista Russa, que nós iremos nas próximas aulas, no decorrer das videoaulas, a gente vai ainda ver, estudar a Revolução Socialista Russa, a França, os Estados Unidos entra a partir de 1917. Com a entrada dos Estados Unidos vai ser determinante para que a Tríplice Entente saia vitoriosa, que nós iremos estudar também com mais detalhes os motivos que levaram os Estados Unidos a entrarem no conflito. O Brasil também tem a sua participação ao lado da Entente, que nós iremos também estudar no decorrer das nossas videoaulas. A Tríplice Aliança, ou Potências Centrais, formada por quem? A Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e a Itália. E é bom que a Itália, a gente diga, a gente frise o quê? Que a Itália começa a guerra ao lado da Tríplice Aliança, mas em 1915 ela deixa a Tríplice Aliança e vai se integrar à Tríplice Entente, por interesses também de colônia, por interesses de territórios e por interesses também econômicos. Vocês observem aí no mapa, que vocês podem estar lendo também no mapa da página 62 no nosso livro didático. Os blocos se formaram, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, e a Itália em 1915 deixa a Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Então vamos continuar, turma. O estopim, que no nosso livro didático tem aí, o atentado de Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia. O estopim quer dizer o acender do fósforo, o marco inicial da guerra, que já estava essas causas, esses antecedentes que nós vimos, mas o que vai dizer vai ser hoje. Esses países vão guerrear hoje, começa agora, é o chamado estopim. O assassinato
do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital da Bósnia. O arquiduque Francisco Ferdinando vai à Bósnia tentar reunir todos os povos eslavos. Lá chegando em um passeio, ele vai ser assassinado, ele e sua esposa Sofia. O autor do crime foi Gavrilo Príncipe, que esse nome também pode ser chamado de Gabriel, participante integrante da organização pan-eslavista Jovem Bósnia, também conhecida como Mão Negra. Esse fato foi apenas a gota d'água para o início da Grande Guerra. Por isso que diz o estopinho, o início, o acender do fósforo. Aí vocês estão vendo a imagem do arquiduque Francisco Ferdinando. Nós temos aí a fase da guerra, da Grande Guerra. Uma imagem aí dos aviões que vão ser também utilizados na arte de guerrear, na Grande Guerra, que vocês vão estar lendo também no nosso livro didático, na página 63, a primeira fase. Na frente ocidental, a guerra se desdobra em fases distintas, diferentes. A primeira fase, chamada Guerra de Movimento, foi caracterizada pela movimentação ofensiva das tropas alemãs pela frente ocidental, pela Europa Ocidental, com o objetivo de tomar Paris. Lembra? A Alemanha e França eram rivais. Logo no conflito, a Alemanha começa a atacar a França, enfrentando a resistência francesa entre os meses de agosto e novembro de 1914. A segunda fase, conhecida como a Guerra de Posição, entre os anos de 1915 e 1916, foi marcada pelo estabelecimento das tropas nas trincheiras, que também pode ser conhecida como a fase das trincheiras ou a Guerra das Trincheiras. Tomadas as batalhas mais estáticas, mais paradas, que foi o período que mais durou da Grande Guerra e o período também que se teve mais destruição, principalmente perdas humanas, mais mortes. A terceira fase, entre 1917 e 1918, caracterizou-se pela saída da Rússia, que já falei, porque a Rússia estava enfrentando a Revolução Socialista Russa, que nós iremos estudar, e pela entrada dos Estados Unidos no conflito. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi determinante para a vitória dos aliados, ou seja, da Tríplice Entente. Vocês estão observando aí uma imagem que faz jus à Grande Guerra, faz jus a esse conflito que nós estamos estudando. Aqui nós estamos vendo as trincheiras. O que foram as trincheiras? Nós já vimos na aula passada que as trincheiras foi uma das fases da Primeira Guerra Mundial. É tanto que se vocês ouvirem falar de guerra e se referirem às trincheiras, você já sabe que está falando da Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial, que vocês observem aí na imagem os soldados entrincheirados, os soldados nas trincheiras. Vamos relembrar o que eram as trincheiras, o que foram as trincheiras. Eram valas escavadas no chão, com cerca de 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Nela, os soldados ficaram sujeitos à fome, ao frio e ao medo constante da morte por bombardeios, granadas, tiros e doenças. Que a vida desses soldados entrincheirados não foram fáceis. Além deles estarem com medo de serem bombardeados, né, a questão de granadas, dos bombardeios aéreos, eles também tiveram que enfrentar várias doenças, foram acometidos por várias doenças, principalmente da proliferação de ratos. Então, e as trincheiras também, a alimentação dos soldados ela não era boa. Os soldados eram basicamente a alimentação dos soldados entrincheirados era basicamente composta da carne e legumes enlatados, além de biscoito e uma
todo o abastecimento do material dentro das trincheiras chegava através dos aviões, que às vezes os aviões demoravam a pousar por conta dos bombardeios, e que isso dificultava ainda mais a escassez dos alimentos. E que por conta da falta de higiene, ratos e piolhos proliferaram, expondo os soldados a várias doenças. E que muitos soldados que morriam nas trincheiras, eles não eram enterrados. Eles entravam em estado de decomposição dentro das trincheiras, aumentando ainda mais o mau cheiro e proliferação de doenças. Então, as batalhas desenvolveram-se principalmente nas trincheiras. Lembra que eu disse que foi o período mais longo da Grande Guerra? Os soldados ficavam centenas de dias entrincheirados. A fome e as doenças também eram inimigos desses guerreiros. Eles tiveram que enfrentar também fome e doenças. Então, nós vamos ver aqui, turma, agora as questões. Nós temos aí duas questões que vocês irão copiar e responder no caderno de vocês. A primeira questão é questão 1. Relate como era a vida de um soldado nas trincheiras durante a Grande Guerra. 2. Observe o mapa ao lado, que vocês também podem estar observando no livro didático de vocês, da página 62, o mapa. Antes do início da guerra, quais países que integravam a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente? Aí nós estamos vendo aí no mapa, Tríplice Aliança, que estão de marrom, Tríplice Entente, que está de verde, e nações neutras em branco. Aí vocês observem e também vai ajudar vocês o mapa da página 62 do nosso livro didático. Vocês podem estar deixando como sugestão, comentando as respostas, que vocês podem escrever com as palavras de vocês, desde que esteja dentro do contexto. Como sugestão, vocês podem estar colocando que os soldados nas trincheiras ficavam sujeitos à fome, ao frio e ao medo constante da morte por bombardeios, granadas, tiros e doenças. É sugestão. A segunda, o 2, que quais os países que formavam a Tríplice Aliança? O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, a Alemanha e a Itália. A Tríplice Entente: Inglaterra, França, Rússia. Os Estados Unidos vai entrar na guerra pela Tríplice Entente, mas aí só em 1917. Lembrando que também reforçando que a Itália, quando inicia a Grande Guerra, ela está no lado da Tríplice Aliança. Mas em 1915 ela vai fazer parte da Tríplice Entente. Então, reforçando, os países da Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, Itália. A Tríplice Entente: Inglaterra, França, Rússia. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Esta videoaula foi uma revisão da nossa videoaula anterior, da nossa videoaula passada, que vai destacar aí, que vocês deixam como sugestão, que vocês vão ao livro didático, façam a leitura da página 62 até a página 65 e fiquem todos bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau, turma. Fiquem todos